Nesta segunda parte da quarta aula, eu vou comentar como as lideranças democráticas e socialistas reagiram à tomada do poder pelos nazistas e tentaram, de certa forma, compreender o que estava acontecendo. Durante a República de Weimar, havia sido fundado o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, ligado à universidade. Esse instituto produziu uma revista que tinha como objetivo tratar de temas culturais, sociais, políticos e ideológicos. Em 1930, esta revista este instituto, nomeou um filósofo, professor da universidade, chamado Max Horkheimer, para conduzir suas investigações e o seu trabalho. Max Horkheimer foi um líder bastante significativo da época e sua grande preocupação era saber exatamente o que aconteceu, por que houve esta derrota, por que a classe operária, os trabalhadores, apostaram num regime fascista, mesmo que esse regime prometia que haveria guerra, que poderia haver perda, poderia haver um conflito social de grandes proporções. Então, a preocupação do Instituto e a preocupação de Horkheimer foi inicialmente conhecer um pouco o que aconteceu com esta classe operária. Aí nós temos então este slide, que fala do fato de Horkheimer assumir o Instituto e se preocupar exatamente com essa questão, como pôde a classe operária aderir ao fascismo. Ele fala, as técnicas e o progresso científico falharam na redução da injustiça. Os homens apelam ao misticismo. A filosofia, segundo ele, tem que ajudar as demais ciências. E um saber empírico tem que ser acrescentado à filosofia especulativa. Horkheimer já apontava nessa época uma questão que volta a aparecer também no século XXI, que é essa questão do progresso científico ser reduzido, ser ignorado, não ser contemplado, e as pessoas, ao contrário, aderirem ao misticismo. Além de Horkheimer, havia vários pesquisadores, cientistas e estudiosos sociais que se agregaram a ele devido a uma grande capacidade de liderança que Horkheimer possuía na universidade e no instituto. Havia sociólogos, havia politólogos, havia psicólogos, e todo um grupo de pessoas voltadas a essa mesma questão, a essa mesma a necessidade de se trabalhar exatamente essa crise que se vivenciava na época. Inicialmente eu queria destacar um membro da escola de Frankfurt que de alguma forma destoava do conjunto, que era um conjunto um pouco mais sério, digamos assim, do ponto de vista da sociologia ou da filosofia, que eu vou retomar um pouco mais adiante, falar um pouco deste homem cujas ideias repercutiram muito além da própria escola de Frankfurt, chegando até hoje como um dos pensadores mais importantes desse núcleo. O nome dele é Walter Benjamin, é estudioso da literatura, da linguagem, dos mitos, que, como consta aí no slide, era um pensador à margem de qualquer corrente de pensamento. Por isso, de certa forma, ele entrou em conflito com alguns colegas do grupo de Frankfurt, não emigrou para os Estados Unidos como todos daquele grupo, manteve-se na Alemanha até quando foi possível e depois fugiu para a França e, na tentativa de escapar para a Espanha, não tendo conseguido a passagem, se suicidou. Para Walter Benjamin, não poder se orientar numa cidade não significa muito, mas para se perder,
Como a gente se perde numa floresta, para isso é preciso aprendizado. Por aí já se vê que a sua postura filosófica, né, já era um tanto quanto diferenciada. Né? Ele dizia que nenhuma filosofia pode ser levada a sério se não consegue ler as coisas na borra do café. Né? Mas o texto principal dele não foi esse, na verdade o texto que mais o marcou é um texto de 1935 chamado A Obra de Arte, na época de sua reprodutibilidade técnica, onde Benjamin comenta a questão da arte, mas não de um ponto de vista convencional. Né? Ele vai dizer: as obras de arte possuem uma aura, sua fixação num tempo e num espaço. Esse fato mantém as pessoas distantes. O olhar contemplativo deve ser substituído, segundo ele, pelo processo de inversão, fazendo do distante familiar. As obras deveriam ser desmontadas e recolocadas. Este discurso do Benjamin significava já uma parte de toda a sua visão de mundo. Né? A visão de mundo segundo a qual o espectador, o participante, aquele que assistia às coisas de sua época, não poderia ser alguém passivo, né? Que recebia essas coisas e simplesmente tinha essa posição mais ou menos imobilista. Né? Benjamin é o primeiro a dizer: não, nós não podemos vivenciar como uma obra de arte que nos mantém distantes em relação a ela, que nos torna, digamos assim, estranhos. Né? Nós precisamos nos envolver com ela, de alguma forma atuar junto com ela, alterá-la, transformá-la, modificá-la. E isto seria, digamos assim, a sua proposta, e a proposta de agora então passar a ver a obra de arte de uma forma totalmente diferente, né? Não como aquilo fixado em certo espaço, digamos assim, congelado no tempo e no espaço, mas como algo vital na atividade das pessoas. Em relação às artes, ele vai dizer: o cinema é a primeira grande arte eminentemente técnica. Né? Com as artes técnicas do cinema, a força estética surge da própria técnica. Segundo ele, o cinema tinha uma grande capacidade de investir ou de atuar no esclarecimento, na formação da consciência das pessoas e no fato de, a partir do momento que as pessoas assistissem aos filmes, se desenvolver a partir disso uma nova forma de se relacionar com o mundo. Benjamin achava que os filmes populares, inclusive, né, os filmes de Chaplin, ou mesmo de Mickey, seriam filmes que teriam esta capacidade muito rápida e muito plástica de fazer com que as coisas funcionassem de uma forma bastante fácil para o entendimento das pessoas. Né? Ilustrativo para isso foi a cena inicial do filme Tempos Modernos, em que havia exatamente esta montagem em que Chaplin, apesar de ser, no caso, um personagem humorístico, vivencia todos os traumas e dramas de um operário sob a controle, sob a influência de um patrão, né, que acabava por ser uma espécie de dominador e tirano. O Benjamin falava também do teatro, né, que o teatro deveria introduzir uma certa parada, né, que essa parada possibilitava a reflexão. Benjamin fala também sobre a fotografia, né, de como a fotografia alterou exatamente a forma como as pessoas se posicionavam diante de uma câmera. De certa maneira, ele trabalhou com todos esses meios técnicos novos e diferente do pensamento da época, especialmente o pensamento dominante na escola de Frankfurt. Ele não negava exatamente as tecnologias.
ele não as via como, digamos, a materialização do poder e da dominação, como instrumentos exatamente deste poder, mas via como espaços onde se podia atuar, interferir, alterar. Ou seja, era preciso, era necessário exatamente que se incluísse esse uso das tecnologias também para a libertação, também para a mudança e a intervenção das pessoas na sociedade. Mais adiante, Walter Benjamin também fala sobre a história. Para ele, a história da humanidade não passa da história dos vencedores, como está aí neste slide. Todo documento da história é documento da barbárie, diz ele. O pensador crítico deve escovar a contrapelo e não nadar no sentido do historiador burguês. Para ele, a história devia ser um trabalho de escavação, de descoberta exatamente daquilo que ficou enterrado, que ficou encoberto, que ficou negado exatamente pela historiografia oficial. Tratava-se de recuperar aquilo que essa historiografia oficial havia negado. Em termos de visão do que estava acontecendo na Alemanha dessa época, dessa frase que conclui seu texto sobre a obra de arte, na época da reprodutibilidade técnica, em que ele, como diz aí o slide, diz que a humanidade na época de Homero era um objeto de contemplação para os deuses do Olimpo. Hoje, ela é contemplação de si mesma. A alienação que ela tem de si mesma atingiu um grau em que ela se permite assistir sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Assim, a estetização da política que o fascismo promove. O comunismo responde a ele com a politização da arte. Nós temos aí, então, também já uma avaliação que vai muito além de seu tempo, que vai muito além daquele ano de 35, que se estende para o pós-guerra e chega até o século XXI, em que a humanidade ou as massas, na verdade, se permitem assistir também à sua destruição como um prazer estético. Ou seja, essa irresponsabilidade que se sentiu exatamente no século XXI de as pessoas votarem, escolherem líderes que depois seriam seus próprios tiranos. Muito bem. Vamos passar então de retorno à chamada Escola de Frankfurt e ver o que aconteceu com ela no período então que se seguiu à escalada fascista. Em 1933, o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt foi invadido pelos fascistas que promoveram lá um grande estrago e colocaram todos os pesquisadores numa situação de muita tensão, perigo e desespero. O Instituto transfere-se para a Suíça, onde passa pouco tempo, e depois, de 1933, todos vão para os Estados Unidos, alguns se fixando em Nova York, outros como Herbert Marcuse em Washington, e na Califórnia vamos encontrar o Horkheimer e o Adorno. Também na Califórnia já estavam os irmãos escritores Heinrich Mann e Thomas Mann. Estavam também Bertolt Brecht e o compositor Hans Eisler. Estavam, de fato, vários fugitivos do regime nazistas que encontraram acolhimento na Califórnia. Na Califórnia, Horkheimer e Adorno escrevem o livro chamado Dialética do Esclarecimento, produzido entre 1943 e publicado em 1947, tem como texto principal o ensaio chamado A Indústria Cultural. A indústria cultural marca também uma reflexão bastante densa, de caráter moral,
sobre o que significou o uso dos meios de comunicação para a sociedade de pós-guerra e no período que se sucedeu. Aqui temos a capa do livro publicado pelos pensadores alemães nos Estados Unidos, que contém, como eu falei, este ensaio sobre a indústria cultural. E afinal de contas, o que é indústria cultural segundo Horkheimer e Adorno? As principais teses são as seguintes, algumas delas, claro, muito familiares a nós hoje, mas que na época marcaram uma definição, uma constatação que, dentro de um ensaio, foi bastante contundente para os pesquisadores da época. Então nós temos aí, a indústria cultural dá brilho e glamour a um cotidiano cinzento. É uma forma de fuga do cotidiano que não vai a lugar nenhum, no máximo a um supermercado. Lá as pessoas são seduzidas a acalmar dores que são muito mais profundas. As pessoas querem se libertar da opressão e angústia, e a publicidade lhes dá dentes brancos e libertação do suor das axilas. Mais adiante, esse próximo slide, trata-se de um antigo com roupagem do novo. São situações que sugerem aproximação, mas numa proximidade fictícia. Dizem eles que é um instrumento hipersensível de controle social. Na indústria cultural não há reflexão nem pensamento, e toda rebeldia e insubordinação se domesticam. Na verdade, a indústria cultural não é nenhuma indústria, tampouco cultura. É, para eles, uma forma de se fazer política na atualidade. A política se realizando como grande espetáculo das massas. Como se vê, estas afirmações, especialmente no campo da política, já anteviam como se desenvolveria a política no pós-guerra, como o discurso político incorporava exatamente a estratégia dos fascistas e mudava radicalmente a forma de se fazer a política. A política agora virava um espetáculo, como sugeriu Guy Debord no seu livro A Sociedade do Espetáculo. Durante esses períodos de pós-guerra, esse espetáculo foi marcantemente vitorioso, especialmente dentro das campanhas das últimas décadas do século XX e também do século XXI. Paralelamente ao desenvolvimento da Escola de Frankfurt, que sob a liderança de Horkheimer estudou intensamente assuntos como autoridade e família para, de alguma forma, diagnosticar o que aconteceu na Alemanha naquela época e por que as classes oprimidas resolveram votar num líder que, na verdade, não as defendia de fato, mas promovia, ao contrário, um discurso de opressão, de violência e de guerra. Paralelamente a isso, desenvolveu-se em Viena o início, propriamente dito, dos estudos de comunicação a partir de um pensador chamado Paul Lazarsfeld. Em 1927, ele realiza, no Laboratório de Pesquisas Econômicas de Viena, uma grande sondagem sobre aspirações dos ouvintes de rádio. Paul Lazarsfeld vai criar, a partir dessa sua primeira enquete, talvez a primeira enquete realizada sobre a audiência de rádio no solo europeu, ele vai criar, a partir disso, um prestígio, que fará com que Max Horkheimer, a partir de Frankfurt, o chame para fazer exatamente as tabulações das pesquisas empíricas que são feitas na Alemanha sobre autoridade e família. Há um compartilhamento entre esses dois pensadores, inclusive no fato de que não apenas o grupo de Frankfurt se move quase que por inteiro
na imigração para os Estados Unidos, mas também o próprio Lazarsfeld, né, se coloca como um pensador que, ou na verdade não um pensador, na verdade ele é um praticante de uma pesquisa empírica, né, em Viena, na Áustria, mas que se transfere também para os Estados Unidos pelo mesmo motivo, por causa da pressão que sofre a partir dos nazistas. Paul Lazarsfeld vai se instalar em solo americano, em Newark, já a partir da metade dos anos 1930, e lá ele vai inaugurar uma atividade de pesquisa bastante bem sucedida, digamos assim, quando ele se dedica a saber exatamente a influência dos meios de comunicação nas eleições. 1944, Lazarsfeld, Berenson e Godet publicam o livro chamado People's Choice, Escolha Popular. Nesse livro, que, como eu disse, ele tem o caráter inaugural, ele constata que a comunicação, na verdade, tem pouca influência na formação da vontade política e no processo de decisão dos votantes. É mais um fator de reforço, em vez de mudança de opiniões e de condutas do eleitorado, né? Lazarsfeld aqui está se referindo, claro, aos grandes jornais, revistas. Na época ainda não havia televisão, né? Nós temos a influência do rádio e dos veículos de publicidade que havia na época, e a constatação dele vai servir como marco de uma mudança na forma como se considerava a comunicação. Se vocês se lembram, a primeira aula falava de Paul Lasswell, né, que achava que as pessoas aderiam facilmente a todas as mensagens de comunicação e compravam aquelas ideias de uma forma automática, né? Aquela teoria dele da agulha epidérmica, né? A teoria baseada numa espécie de reflexo condicionado, de estímulo-resposta, como que se pessoas agissem como que se fossem animais de laboratório, reagindo automaticamente aos empenhos e às tentativas de manipulação. Nessa pesquisa, então, Lazarsfeld vai dizer que não é bem assim, né? Que os meios de comunicação por si mesmos não conseguem esse efeito, né? Especialmente mudança de opiniões e condutas do eleitorado. Mais adiante nós temos uma outra pesquisa feita por ele, 1948, Lazarsfeld, Berenson e McPhee, no livro também voltado às pesquisas eleitorais em solo norte-americano, esse livro chamado Voto. Dizem eles, eventualmente, a comunicação pode ser um fator de influência, mas não é a causa da conduta social. A eficácia está no processo de 2 estágios. Esta tese é que vai marcar exatamente a projeção, a proeminência, a importância de um pesquisador como Lazarsfeld no campo da comunicação, nos estudos empíricos de comunicação. Há que se considerar que nessa mesma época moravam nos Estados Unidos Adorno e Horkheimer, que também realizavam algumas formas de pesquisa empírica associadas aos estudos filosóficos. Não tiveram o mesmo sucesso, né? Ao contrário, algumas pesquisas foram muito criticadas, exatamente por misturar de uma forma talvez até indevida, né? Processos sociais, culturais, um pouco mais densos, com estudos individualizados da pesquisa. Na sequência, Lazarsfeld irá publicar, em 1950, com Helio Katz, o livro Personal Influence, Influência Pessoal, em que ele apresenta exatamente essa tese dos 2
dois passos, dois degraus da comunicação. Two Steps Flow of Communication, e onde ele apresenta a tese dos líderes de opinião. Como consta aqui, líderes de opinião são pessoas de confiança e que detêm algum saber sobre um assunto, repassam as notícias e os fatos a outros, naturalizando o material que vem dos mass media. Esse procedimento, essa constatação de que a comunicação realiza em dois espaços também foi significativo e marcante aqui na área de comunicação, notamente por dizer, ninguém incorpora de uma forma automática aquilo que vem da televisão, da imprensa, dos meios de comunicação em geral, principalmente nessa época em que toda a informação política, a informação associada a certas estratégias de eleição e de conquista de votos, era majoritariamente difundida por esses grandes meios de comunicação. Eles não são, as suas mensagens não são absorvidas de forma direta. Existe a interferência de uma pessoa que pode ser alguém do nosso convívio, um parente, um amigo, ou um colega de trabalho com o qual nós conversamos e no qual nós dedicamos uma certa confiança. Essa pessoa, ouvindo aquilo que vem dos meios de comunicação, nos repassa isso e nós acreditamos mais nela, de fato, do que nos meios de comunicação. Nós temos confiança no que ela passa, exatamente por ser uma pessoa não comprometida com esses meios de comunicação e que tem a função exatamente de tornar esta mesma mensagem digerível por parte dos demais. Essa pessoa se chama líder de opinião, segundo Lazarsfeld. E nós vamos ver como isso também é, de alguma forma, redescoberto nas estratégias de comunicação do século XXI.